Boa noite. Alô, alô, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo bem? Às vezes eu falo muito alto, né, gente? Vou fazer assim, Felipe. Eu vou colocar isso aqui assim. Isso aqui eu vou precisar. Pronto. Agora eu tô toda organizada aqui. Gente, é um prazer estar aqui mais uma vez. Dessa vez a gente vai fazer uma palestra que não é uma condução do estudo do Livro dos Espíritos, certo? Então, é uma proposta um pouco diferente e eu espero que todo mundo goste, certo? Eu comecei no final do ano passado a leitura desse opúsculo. Ele é bem pequenininho e ele fala sobre o período de transição que o planeta Terra está vivendo, né? E eu fiquei em estado de choque quando eu entrei em contato a primeira vez com as coisas que esse livro trazia e resolvi estudar mais sobre esse assunto e eu percebi que se eu ficasse com esse assunto só para mim, eu ia ficar aqui engasgada, entendeu? Porque é um alerta e a proposta de hoje é através de alguns trechos que a gente encontra dentro de obras da doutrina espírita, principalmente das obras de Kardec, certo? Que tratam sobre esse tema, e a proposta é essa: fazer a leitura desses trechos junto com vocês e algumas reflexões, tá? Eu também convido vocês, a quem tiver com alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário, certo? Fique à vontade. Eu vou fazer a leitura pela minha própria pesca, que eu imprimi aqui os slides, mas, de toda forma, é uma conversa, tá, gente? Então, primeiro livro que eu trouxe aqui pra gente é O que é o Espiritismo. Esse livro, ele é um livro escrito por Kardec, certo? E no preâmbulo dele, ele tem essa passagem que eu vou fazer aqui a leitura, tá? As pessoas que não têm do Espiritismo senão um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas indagações, as quais um estudo completo lhes daria sem dúvida a solução. Mas o tempo, frequentemente à vontade, lhes falta para se consagrarem às observações continuadas. Então, aqui a gente vê numa obra de Kardec, escrita há pelo menos aí mais de 50 anos, onde ele já fala as desculpas que a gente utiliza hoje. Não tenho tempo, né? Quando na verdade é muito mais a nossa vontade, né? Então, continuando, quereriam antes de empreender essa tarefa saber ao menos do que se trata. Quem aqui já não foi abordado no meio da rua e dizer: ah, você é espírita? O que é que você acha de Deus, das coisas? O que é que você acredita? E a reencarnação? Você acha que eu sou parecido com o fulano de tal, que já reencarnou? Já me disseram que eu sou a reencarnação do fulano de tal. Começa a fazer um monte de perguntas, um monte de coisa, e a gente fica com a cara tá meio desorientada, né? Sem saber se responde, porque se responder pode ser que choque a pessoa mais ainda. E a gente tem um vasto conteúdo em que essas dúvidas, porque assim, a curiosidade para essas pessoas, gente, é um momento de estalo, de lucidez, tá? Nós todos já passamos por isso, por querer saber o que é, do que é que se trata, né? Aqueles fenômenos que despertam a curiosidade e o interesse para essa verdade. E isso, para muitas pessoas, se reflete nessas perguntas, né? Aqui nessa observação, Kardec continua falando o seguinte: pareceu-nos útil, pois então, apresentar em um quadro restrito a resposta a algumas das questões fundamentais que nos são diariamente dirigidas. E isso será para o leitor uma primeira iniciação. E para nós, tempo ganho pela dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. Então, ele também já falava dessa questão do tempo, né? Claro, a gente entende que a disseminação da doutrina
que tirar as dúvidas, trazer o esclarecimento para as pessoas é a maior caridade, que é a divulgação da doutrina. Ele coloca isso daqui, e eu entendo Kardec, e eu já li essa parte, já outras pessoas já leram e discutiram comigo. Poxa, mas Kardec não quer nem convencer as pessoas de serem espíritas. Entenda, Kardec era um cientista. Ele não queria convencer as pessoas, ele queria que as pessoas estudassem e vissem como aquilo fazia sentido. Fora isso, quem não assistiu ainda o filme, né, assista, mas Kardec foi muito bombardeado pelos colegas cientistas, que não deram nem a oportunidade de se inteirar do assunto e ir atrás de estudar e saber se aquilo realmente fazia sentido ou não, antes de julgar. É aquela história do preconceito. A gente cria um conceito antes de conhecer as coisas, né? Isso ainda está muito arraigado dentro da gente. O tempo hoje, ele é considerado o nosso grande vilão, né? E nós não temos tempo para nada. Esse é o nosso discurso. E a gente continua fazendo as mesmas coisas, que trabalha de segunda a sexta, no sábado e no domingo a gente brinca, encontra com a família, vai pra farra, toma aquela cerveja, né? E na segunda começa tudo de novo. E assim a gente vai vivendo a nossa vida material, sem pensar e cuidar do que é o mais importante, que é o que é eterno, que é o que dura, que é o nosso espírito. Porque quando o nosso corpo perder as funções vitais dele, quando ele não tiver mais condições de se manter vivo, funcionando, o que vai ficar é o espírito. E se a gente passou a vida inteira brincando, trabalhando, pagando boletos, como dizem, né? Não sei nem o que é isso, viu, gente? Mentira. Só o que chega. Mas a verdade é essa. A gente tem que trabalhar o que é eterno, que é o nosso espírito, né? Se a gente negligenciar o nosso espírito, a gente está negligenciando a nós mesmos, né? Então, essa é uma das primeiras reflexões, tá, gente? Eu não pretendo, certo? Assim, conforme for evoluindo aqui nos comentários, vocês vão perceber hoje em mim uma postura diferente, certo? Uma postura um tanto quanto mais ríspida, não ríspida de rispidez, mais rígida, né? A verdade é que a doutrina espírita, ela é rígida, ela é uma doutrina formada por regras, né? E regras muito claras. Foi organizada por um cientista, que é coisa mais metódica que isso, né? Então, a gente está sempre criando desculpas e o tempo passa. E vocês vão ver eu bater muito nessa tecla do tempo, tá, gente? A nossa parcela de tempo, a nossa cota de tempo, ela, quando a gente menos espera, piscou e ela se esgotou. Então, hoje é um dia, uma oportunidade de a gente ter esse alerta, de criar esse alerta dentro da gente. E nesse opúsculo que eu apresentei para vocês aqui no início, o Espiritismo em Época de Transição, nas palavras iniciais, que é a parte que trata essa passagem primeira, ele fala o seguinte: fazíamos uma comparação do momento atual do Espiritismo com o cristianismo primitivo. Esse também passou por um momento de transição. Esse que passou pelo momento de transição é o cristianismo primitivo, tá, gente? Jesus viera trazer novos paradigmas à humanidade e seus seguidores tiveram a missão de levar aquelas ideias para o mundo. Se eles tivessem seguido pelo caminho largo, o da planície, o cristianismo teria morrido em seu nascedouro. Vocês concordam que aqueles cristãos... vamos parar para pensar a situação. Jesus chegava com uma proposta nova, né? E, de repente, ele encontrou muitos seguidores. Tinham muitas pessoas seguindo ele. Mas aqueles cristãos, depois da época de Cristo, depois que ele se foi, como é que eles conseguiram fazer com que hoje, 2000 anos depois, ele ainda permanecesse vivo, as ideias dele? Porque ele está aí. Todo mundo sabe quem é Jesus Cristo. Ele não foi apagado pela história. Então, vocês concordam que os cristãos primitivos tiveram sucesso na sua tarefa? Apesar de os percalços que a nossa irmã Igreja Católica encontrou e encontra até hoje, eles tiveram sucesso nessa missão, que era espalhar a Boa Nova. E o sucesso dessa missão é porque aqueles cristãos, gente, eles vivenciavam os ensinamentos do Mestre Jesus.
era a prioridade deles, era a meta para a qual eles caminhavam. Era sem medir esforços, sem pensar nos sacrifícios. As multidões que seguiam ele, as pessoas saíam de casa e seguiam. Você já pensou largar seu trabalho, largar sua família, pegar todo mundo pobre, dependendo de esmolas, de doação, de trabalho, de entrega mesmo? Já pensou? Se coloquem na situação, na pele dessas pessoas. Vocês teriam essa entrega? Né? Então, essas pessoas, a gente tem que agradecer muito por elas. E pela entrega total que eles tiveram. Né? Em relação aos grupos espíritas de hoje, o que é que a gente pode dizer? Né? Quem chega numa casa espírita hoje, a gente pode selecionar. Agora vocês vão me perdoar, tá, gente? Eu preciso fazer aqui uma análise geral. Não estou apontando o dedo para ninguém, porque eu sei que quando eu aponto um, tem 3 de volta para mim, né? Mas eu preciso fazer algumas explanações onde vai se enquadrar frequentadores da casa espírita, dirigentes da casa espírita, trabalhadores, né? A pessoa que faz o caldo, né? Todo mundo vai se enquadrar. Mas é interessante isso mesmo, que as pessoas se coloquem nas situações. Então, hoje os grupos espíritas, a gente pode separar as pessoas que aderiram à doutrina de certa forma, não sem generalizar também, porque eu também não peguei um grupo de amostragem, porque o Brasil é muito grande para a gente ter como amostragem, e eu me concentrei no Brasil, eu não fui para a França, tá, gente? Então, dentro desse grupo, a gente pode selecionar aqui pessoas que aderiram à doutrina porque acharam os seus ensinamentos coerentes, porque concordam com aquilo, porque faz sentido, né? Da primeira vez que eu tive contato com a doutrina espírita, eu dormi a palestra inteira, para ser bem sincera. Então ainda não tinha aquele, né, estalar de dedos, a luz não acendeu, né? Mas aos poucos foi acontecendo. E de repente, quando eu peguei um livro para estudar, eu digo, poxa, isso aqui faz muito sentido, né? E quem também já não passou por essa situação? Um outro grupo são as pessoas que são empurradas, a grande maioria, pela dor e pelo sofrimento. Que eu tô com um filho que está passando uma situação muito difícil de saúde, o menino não fica bom de jeito nenhum, já tentei de tudo, já fui para tudo quanto é canto. A doutrina espírita é a última das esperanças. Aí a pessoa vai, né? Aí chega lá, é difícil, recebe aquele choque de realidade, né? Mas tem uma certa melhora, aí, de novo, o estalo. Aí tem gente que passou a crise momentânea, tchau, nunca mais. E aí quando dá o problema de novo. É aquela coisa que fica martelando, só os avisos, só os alertas. E a gente, às vezes, acorda de uma vez, do susto, sobressaltado, né? Ou às vezes a gente acorda tranquilo. É a opção nossa. E poucos, a minoria, grande minoria, certo? São aquele grupo que o coração pulsa mesmo e fizeram do espiritismo uma filosofia de vida, que querem aquilo para a vida e querem aquilo para a vida de todos ao seu redor e querem contaminar todas as pessoas e sair convertendo todo mundo e que é aquilo que faz sentido e que aquilo é o certo e vamos aqui atrás das respostas e explicar as coisas e as razões de tudo, né? Também tem esse grupo. No segundo comentário, hoje estamos vivendo uma nova fase de transição. Dessa vez muito mais radical, porque o mundo vai mudar de grau. De provas e expiações passará a condição de mundo de regeneração. Com isso, imensas legiões de espíritos empedernidos no mal, sabendo que poderão ser exiladas para mundos inferiores, estão jogando todas as suas cartas na tentativa de dominar o planeta e aqui permanecer. Gente, nós todos estamos aqui porque nós todos temos uma mesma condição, um mesmo patamar vibratório. Ninguém pode se achar superior que ninguém, porque senão a gente estaria em planetas diferentes. A Terra tem um estágio vibracional, o qual a gente habita porque está nesse mesmo estágio. A partir do momento que a Terra tiver um outro estágio vibracional, quem não se enquadrar não vai poder permanecer nesse ambiente, né? Da mesma forma que a gente tem os nossos grupos de amigos, porque tem afinidades, é a mesma situação.
Então, quem ainda não se convenceu de que precisa melhorar, de que precisa existir essa melhora, e ainda tem aqueles grupos que ainda são mais delicada a situação, que realmente vibram e pulsam no mal, que não querem que ninguém acenda uma luz dentro de si, que dirá para as outras pessoas. Então, são espíritos, certo? Que por mais que a moral deles não seja ainda elevada, o intelecto deles é. A gente não pode pensar que porque um ser ele é menos evoluído moralmente, ele não tem inteligência. Eles têm inteligência e são organizados. E essa organização, com a ausência do bem, é perigosa para nós, para quem quer um pouco de melhora, para quem quer um futuro. E isso aqui está muito claro. A gente vê todos os dias sobressaltos, essas desgraças que o povo diz que acontece. Tudo isso está aí, entendeu? Ideias de instrumentos, eles têm tecnologia, eles têm ciência, e eles sugerem isso nas mentes onde se prolifera aquele tipo de vibração, certo? Crime organizado, nem se iludam que o crime, se existe um crime organizado na Terra, existe um crime organizado no plano espiritual. Mas nós sabemos que a proteção espiritual, a luz, os nossos amigos de luz do bem, né, tem também de elevação além do intelecto a moral. Então, além de nos ajudar, eles procuram ajudar também esses irmãos. E é assim que nós todos devemos pensar, certo? Sem essa disputa, essa guerra. Já basta de guerra santa já basta, né? Então, a gente se encontra agora novamente diante das duas portas, né? A larga e a estreita, do caminho fácil e a do caminho difícil. Esse momento ele é bem mais radical e bem mais crítico para a gente, porque na época dos nossos irmãos cristãos, eles tinham ali pairando no ar ainda, muito presente, né? A ideia, os pensamentos, o amor de Jesus. Então, para eles era bem mais palpável. Eles tiveram, foi aqui que Jesus tocou, foi aqui que Jesus morou. Então, era muito mais presente. Para a gente ficou um pouco distante. E mesmo distante, a gente ainda tem esses momentos de reflexão. Esses momentos de despertar, né, da consciência. Aqui vocês sabem, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, esse capítulo insiste em cair o evangelho lá da minha casa, não sei porquê, tá, gente? Aí eu tô começando a pensar em fazer o estudo do evangelho sistemático na ordem, para ver se ele para de cair. Não, brincadeira. Mas nesse item, né, o item 5, injúrias e violências, essa passagem me chamou muita atenção, porque eu já estava estudando sobre essa questão da transição do mundo, e isso aqui meio que gritou na minha cabeça na hora que a gente estava fazendo essa leitura em casa. Então, vou fazer aqui essa leitura. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, gente, tá aí no Evangelho, isso que a gente acabou de comentar. As legiões de espíritos que ainda pulsam no mal, né? Que não estarão presentes nesse momento que a Terra tiver com a lei de amor e de caridade vigorando. Quando a humanidade for realmente fraterna, não vai existir. Então, isso é o que mais desespera eles, certo? Isso é o que é mais difícil para essas pessoas aceitarem, né? Aceitarem esse momento. E por que é difícil? Porque é muito presente as grandes chagas morais do egoísmo e do orgulho, né? Aqui ele fala do egoísmo, mas eu estou acrescentando já também o orgulho, tá? O egoísmo e o orgulho, eles desencadeiam e se ramificam em várias outras chagas. A inveja, a intolerância, maledicência, é tudo filho do orgulho e do egoísmo, gente, certo? E
nós temos que conhecer as chagas morais e nós também precisamos conhecer as virtudes, porque o que combate o orgulho e o egoísmo, quem sabe? Bora as meninas aí. Como é? Humildade e caridade. Humildade e a caridade é o que combate o orgulho e o egoísmo. E a humildade e a caridade, tá aí. Lei de amor e lei de caridade. No comentário, dentro do Evangelho. Tá aí. Quem tiver ouvidos vai ouvir, quem tiver olhos para ver. A humildade e a caridade, elas se ramificam também nas virtudes morais. Paciência, benevolência, a indulgência, né? E nós precisamos também conhecer o que é cada uma delas. Esse é o nosso dever de casa. Porque se a gente conhecer o que é cada uma delas, a gente vai saber quais delas estão conosco, né? E quando a gente sabe quais delas estão conosco e o que é que combate cada uma delas, torna mais fácil a nossa mudança. Se eu sei que eu sou egoísta, eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar a minha caridade. Não é verdade? Então, se eu tenho aqui a resposta, as dicas, eu sei onde eu devo me esforçar mais. Mas como é que eu vou saber onde é que eu devo me esforçar mais se eu nem me conheço? Se eu nem sei quais são as minhas piores falhas. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, aí diz assim, a pessoa que está entrevistando diz assim, me diga aí 3 qualidades suas. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muito legal, eu sou bem paciente, né? Eu sou bem comunicativa, eu sou muito prestativa. Me contrata. E me diga aí quais são os seus defeitos. A gente fica com aquela cara, né? E não diga que você é perfeccionista. Se você disser que é perfeccionista, o perfeccionismo ele é uma característica do orgulhoso. Então a gente pensa que está dando assim um show dizendo que é perfeccionista e está piorando o negócio. Então, gente, por que a gente não busca conhecer isso? Conhece-te a ti mesmo, né? Já dizia Jesus. Eu tô achando vocês meio catatônicos. Tá tudo bem? Tá tudo certo, Vivi? Vivi só fez assim um legal pra mim. Tudo bem. Gente, esse livro ele é fantástico. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele é escrito por Chico Xavier, através da psicografia do espírito Humberto de Campos. E na passagem onde tem esclarecendo, tem esse trecho que eu retirei pra gente. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro, quem não sabe a região do Cruzeiro é o Brasil, a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época soará estranhamente o evangelho. Não seria mera ficção dos pensadores do cristianismo, repositório de suas lições? De novo o cristianismo. Não foi apenas um cântico de esperança ao povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral de seu sentido profundo. Gente, eu estou aqui só jogando as ideias, tá? E daqui a pouco a gente vai fazer o arremate. E aí, para a gente fazer esse arremate, eu queria fazer para vocês que vocês ficassem pensando aí, né? O que é essa compreensão geral? O que é esse sentido profundo? O que ele queria dizer com isso, Humberto de Campos, para a gente? Certo? Vocês fiquem pensando aí enquanto eu mudo aqui o slide, tá certo? O Espiritismo em época de transição, voltando para o nosso opúsculo. Ele fala, nesse momento, da doutrina que é formada por regras, a gente já comentou, e ele faz uma menção do que está acontecendo com o movimento espírita. No opúsculo, ele é bem radical, tá, gente? Eu não quis trazer aqui
as pinceladas, porque senão ia fazer um nó na nossa cabeça. Mas quem tiver depois a curiosidade de ler, de buscar, de procurar e entender por que eu estou fazendo esse filtro, tá? Vocês realmente fiquem bem à vontade, porque vale muito a pena, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês é que quando a gente chega numa casa espírita, quem aqui é novato? Quem está vindo aqui pela primeira vez hoje? Pronto, temos alguns novatos, né? Pronto. Quando a gente chega numa casa espírita, o que é que acontece? Você é convidado a assistir a palestra. Quando a casa espírita assistir a palestra, é super legal. Vai sair de lá bem, né? É tipo isso. E aí, tem o passe, é ótimo. Tem uma águazinha fluidificada, vai ficar bom, né? E aí o perigo, o alerta para isso, tá, gente? Isso aqui me chocou profundamente, tá? E aí o perigo é que você pode romper aí o seu tempo, a sua parcela de tempo, anos a fio frequentando um centro espírita, uma casa que você se identifica, ouvindo as palestras, sem realmente ter aprendido e sem realmente adquirir o conhecimento, né? Por quê? Porque a gente se faz aqui de corpo presente, escuta aquilo ali que o palestrante está dizendo, às vezes o palestrante é bom, às vezes o palestrante não é tão bom, né? E a gente escuta aquilo e não internaliza, tá? É como se a rotina fosse, vou terça-feira pro centro espírita, vou assistir a palestra, ver aquelas mensagens psicografadas, são bem legais, pode ser que alguma seja para mim, pode ser que alguma seja para algum parente, eu vou ficar prestando atenção. Aí tem o passe. Vixe, eu vou lá no passe, eu vou saber se eu tô com algum encosto. Tu viu alguma coisa? Aí tu viu alguma coisa? Será que tá comigo? Vou tomar água, que eu sou tomar água, eu tô com dor no meu joelho, ó, tomei água, passou. Não é assim? E aí, com isso, a gente institucionaliza a doutrina espírita e a casa espírita. A gente institucionaliza. E qual é a outra que virou uma instituição? Quem disser, eu dou alguma coisa, meu copo d'água, tá? A única coisa que eu tenho aqui. A Igreja Católica, né? Quem foi que disse? Arrasou. A Beth tá ali, ó. Gostei, Beth. A Igreja Católica é a nossa irmã cristã. É por isso que eu, né, frisei nela. Porque ela também passa por embates daquele pessoal lá que a gente comentou, né? E aí, a gente cresce em números, como eles também cresceram bastante, né? E a gente continua fazendo as mesmas coisas. E a gente não vai no ponto, na finalidade. O que a gente está fazendo aqui? Quando vocês saem de casa, vocês pensam em vir para cá para quê? Para tomar o passe, para beber água, para assistir a palestra, sair daqui sem dor de cabeça? Eu tô falando por mim, gente. Tô falando por vocês, não. Oi. E as pessoas vêm pra cá só pra tomar o passe, tem algum sentido? Na verdade, a gente vai chegar lá, Fran, mas eu vou até antecipar. Durante o início da doutrina espírita, existiam os fenômenos, as mesas, aquelas batidas, fenômenos de cunho mediúnico que despertavam aquele interesse. E as pessoas procuram aquilo ali porque acham que vão se curar, que só aquilo ali vai fazer efeito. Momentâneo, pessoal. Isso que a Fran falou é fantástico. É momentâneo. Por quê? Se eu fico a semana inteira discutindo com meu esposo em casa, aí eu vou na terça-feira e tomo um passe e fico bem, aí segunda-feira eu começo, passo o final de semana inteiro discutindo de novo, vocês acham que eu vou ficar bem? Vocês acham que aquele passe é uma coisa para sempre? Que vai fazer efeito para sempre? Se eu não me modificar, gente, a gente está aqui, quem está aqui trabalhando na casa, tá à disposição para ajudar, para orientar. Mas eu queria trazer para vocês que a cura está aqui, ó, dentro. E se a gente não se esforçar, não tem paz que chegue. Não tem água fluidificada que chegue, vai acabar a água do planeta. Exagero, né? Desculpa. Essa chaga moral é minha, do exagero, é horrível. E aí, gente, esse assunto que a Fran
comentou, eu vou pular logo para esse último tópico, que eu achei que combinou, casou. Certo, Fran? A Madre Teresa e o Chico Xavier, eles foram questionados justamente disso, né? Madre Teresa e o Chico primeiro foi o seguinte. O Chico ele foi ser entrevistado para uma TV de Uberaba, e aí fizeram uma pergunta para ele assim: Chico, por que a doutrina espírita ela dá o peixe ao invés de ensinar a pescar? Porque aqui é como se a gente dando água fluidificada, o pessoal vai ficar bom, e aí acabou-se, né? Ficou bom, não precisa pescar, comeu peixe. E aí a Madre Teresa, curiosamente, recebeu uma pergunta similar, parecida igual, se não me engano, igual, e ela respondeu muito parecidamente. Ela falou o seguinte: como que os famintos, quem é faminto, meu pessoal, tem força de sustentar a vara não, como é que vai pescar? Né? Então foi isso que ela respondeu. Agora, o Chico no final ele amarrou o negócio porque ele disse o seguinte: nós não podemos pregar as religiões para quem tem fome, porque como é que a pessoa vai assimilar alguma coisa? A fé sem obras, ela é morta. Então a gente precisa realmente, inicialmente, nesse momento transitório, precisou dos fenômenos para trazer as pessoas para o espiritismo. Precisou desse tipo de trabalho que é feito nas casas espíritas para as pessoas saberem que ali existe algo diferente, algo que pode modificar. Mas o momento da transição, que a gente está vivendo agora, a gente tem a consciência. E quem sai daqui dizendo que não tem essa consciência, vamos ver. Que eu não estou mentindo, não. Quem tem essa consciência de que isso aqui não é mais o suficiente. Gente, do mesmo jeito que para uma criança, né, da escola que está aprendendo ali o alfabeto, como é que eu vou ensinar para aquela criança logaritmo? Eu não posso. Eu tenho que ir paulatinamente, aos poucos, ao nível e a compreensão e a evolução de cada época, né? Então, o momento que a gente está vivendo, a gente tem que ter essa consciência que somente frequentar a casa espírita, somente ser voluntário, somente ir assistir a palestra, ir para os passes, só aquilo não é suficiente para o momento que a gente vive hoje, tá? Ah, Natália, mas isso aí é totalmente diferente, mas tudo bem, isso aqui é só um alerta. Quem quiser ouvir, pode ouvir, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Madre Teresa e Chico responderam similarmente. E a fé sem obras, ela é morta. Então, com esse assunto, viu, Fran? Foi muito bem-vindo, inclusive chegou no ponto certo, porque muitos que são espíritas chegam no plano espiritual achando que tem um merecimento deste tamanho, porque trabalhar minha vida inteira no centro espírita, eu tenho que chegar lá abalando, eu vou para as colônias. Eu vou para as colônias, né, Fran? Eu vou e você não vai. Quem vai sou eu. Porque eu que tava lá todo dia, no batente, no perrengue. Tava lá orientando aqueles meninos, a evangelização. Brincadeira, gente. Mas não é por conta disso, não. Mas você me ajudou com o tema que a gente vai falar agora. Porque muitas pessoas chegam a desencarnar, chegar no plano espiritual, e porque era espírito, porque trabalhava, porque entendia, se achavam numa condição maior e, a mente ficou totalmente desregulada. Porque não tem a humildade de perceber que dentro de si, internamente, a mudança interna não existiu. Existiu para os outros, para quem estava de fora vendo. Mas dentro, o que eu sinto e o que eu penso, não teve mudança. E por isso teve a necessidade da construção desse sanatório. Sanatório Esperança, no plano espiritual. Muito. Gente, vocês têm que ter a curiosidade, viu? Eu estou dizendo aqui, tem que ter já. A curiosidade de ver esse livro, Tormentos da Obsessão, de Divaldo Franco, e o espírito do Manuel P. de Miranda. Né? Gente, descreve os quadros obsessivos de loucura, de demência, o porquê, tudo isso. E o tratamento que foi desenvolvido aqui no plano físico e o que é desenvolvido hoje no plano espiritual. Muitos dos doentes são pessoas que são espíritas, que têm ainda muito arraigado dentro de si orgulho e egoísmo, e que não conseguiram assimilar a sua verdadeira condição.
Então, assim, viviam uma hipocrisia, uma mentira. E isso, gente, eu não estou falando de vocês, não. Eu estou me incluindo, né? Eu estou me incluindo. É porque a partir do momento que você tem a consciência, você precisa colocar isso para o trabalho, porque senão, é aquela história, você passa para o mundo espiritual, para o plano espiritual, com essa crença, ah não, eu trabalho na casa espírita, eu faço isso, eu faço aquilo, e chega lá e esquece que tudo aquilo que você trabalhou, ou deveria ter trabalhado, né, tem que servir para a sua transformação interna, para o seu crescimento moral. Exatamente. Se isso não existe... Fantástico. Fantástico. Um exemplo bem simples disso aí que a Vivian está falando, é eu me oferecer para fazer parte de uma equipe do Sopan e chegar lá e não querer pegar na pessoa que está pegando o prato de comida. Cadê a minha caridade, gente? Ah, porque eu estou sendo legal, estou sendo caridoso, que eu estou entregando ali um prato de comida. E não consegui abraçar aquela pessoa, não consegui tocar na pessoa, não consegui olhar para ela e dar um bom dia. Cadê? É isso, entendeu, gente? É isso que a gente precisa trazer pra gente. Não é apontar o dedo pra ninguém. Todas as reflexões que estão sendo feitas hoje, tá? Eu peço, por gentileza, que vocês façam pra si. Não se lembrem de ninguém. Que a partir do momento que você tá lembrando de alguém, você já tá julgando. Tá? E, seguindo, nesse tópico, uma palavra difícil de dizer é uma historieta que tem no opúsculo, que eu queria compartilhar com vocês. A partir desses livros que estão aí citados, né, com a narrativa, também do Divaldo, nesse livro, que é As Trilhas da Libertação. A partir desse livro foi feita essa narrativa. É possível fazer essa narrativa. E aí é uma historieta que eu vou ler aqui rapidamente para vocês, tá? Vou olhar aqui como é que nós estamos de tempo, mas vai dar tempo. Tá tudo certo. O mais poderoso dos gênios infernais, intitulado O Soberano Gênio das Trevas, depois de longas análises do movimento espírita e de terem sido ouvidos os maiores especialistas nas mais diversas áreas, orientou os seus assessores, os comandantes dos setores, dizendo: quero que os ataques sistemáticos contra o espiritismo sejam muito bem organizados. Primeiro, vamos atacar com todas as possibilidades através do sexo, estimulando-o ao máximo, principalmente entre os líderes, os médiuns, os doutrinadores, os oradores e todos os que lidam com o público. Esse é um velho sistema que sempre dá certo, e além disso já temos os nossos esquemas prontos, basta adaptá-los e ampliá-los de acordo com as situações. Isso aqui já foi aplicado na nossa irmã, aquela lá que a gente já falou aqui. Agora prestem bem atenção, porque vamos usar uma arma nova e infalível. Nova agora porque ela já foi usada com pleno sucesso há muito tempo. Nós vamos mudar o rumo das prioridades. Isso está em negrito no livro. O rumo das prioridades. Nos meios espíritas, vamos estimular discussões em torno da pureza doutrinária e vejam que isto gera polêmicas infindáveis. Se o corpo de Jesus era fluídico ou não. Vamos levá-los a discutirem se devem cantar ou não nos centros espíritas, orar em pé ou sentados, de olhos abertos, de olhos fechados, fazer ou não bingos e semelhantes, enfim, todos os temas que possam gerar polêmicas. Isso é fundamental, porque eu não quero que lhe sobre tempo nenhum, nem energia para cuidar da nossa maior inimiga. A palavra engasgava na boca do chefão, enquanto a plateia aguardava curiosa. Por fim, ele desistiu de pronunciá-la e continuou. Quero também que estimulem o estudo da doutrina. Essa recomendação do soberano deixou estupefatos todos os presentes, mas ninguém teve coragem de fazer qualquer observação. Rindo desagradavelmente, aquele ser tenebroso continuou. Procurem acompanhar o meu raciocínio. Os espíritas valorizam muito esse estudo. Então, se não é possível levá-los a abandoná-los, o que seria o ideal, vamos aproveitar essa característica para o nosso benefício. Vamos estimular a verdadeira febre de estudos, deixá-los com a cabeça cheia de conceitos, tão cheias que eles esqueçam da nossa maior inimiga. A palavra novamente estava difícil de ser pronunciada. Todos estavam pendurados na fala do chefão, curiosíssimos, para saber qual era afinal essa terrível inimiga. Com dificuldade, o chefe concluiu: a reforma íntima.
Os comandantes olharam-se, quase sem acreditar de tanta astúcia na organização da maior estratégia de todos os tempos, em sua luta contra a luz. Quando refeitos, todos, sem exceção, atiraram-se ao solo, genuflexos, diante do soberano. Este mandou que levantassem e continuou. Levem os espíritas a acreditarem que ela, a nossa inimiga, é tão difícil de ser alcançada que o Criador estabeleceu a reencarnação como um caminho longo e interminável, para que nesse caminho a criatura tenha todo o tempo, a eternidade, para realizar aquela meta. Dessa vez foram palmas estrondosas que estrugiram no ambiente. O soberano sorriu de novo e continuou. Não se esqueçam de que foi essa arma com que vencemos o cristianismo nos seus primeiros séculos, transformando-o numa organização religiosa muito preocupada com tudo, menos com a vivência das tolices. A vivência, tem a palavra também grifada, das tolices que o Cordeiro ensinou. Foi assim que conseguimos atenuar os seus efeitos, já que era impossível acabar com ele. E lançando um olhar de aço em torno, ele concluiu: é isso que vamos fazer. Já que é impossível acabar com o espiritismo, vamos atenuar os seus efeitos. Após alguns instantes de silêncio, que ninguém ousou interromper, o gênio do mal continuou. Outra coisa, façam os espíritas acreditarem que a tal da reforma interior pode ser substituída por estudos e por trabalhos de caridade. Eles vão gostar dessa ideia e vão adotá-la. Então, gente, lembramos que aos que dirigem, aos que lideram, aos que simplesmente trabalham, aos que frequentam, né? A palavra difícil era a reforma interior, que é o grande mote, o grande sentido desse tema dessa palestra de hoje, certo? E que era o que eu mais queria enfocar e trazer para vocês. E renovando as palavras do Chico, né? Que sem a fé sem obras ela é morta. Não adianta a gente pregar sem a gente se esforçar. O trabalho com a caridade, como o seu Léo dizia, nem que seja para se amostrar, no início pode ser até para se amostrar, mas depois ele começa a surtir efeito. Então, quando você se voluntaria para uma atividade dessa, tem pessoas que são muito fechadas, que não conseguem abraçar, que não conseguem tocar, mas que depois desabrocham. E é lindo de se ver. E aí a gente vai agora para uma outra... Deixa eu olhar aqui. Chega, Felipe. Cadê que eu me perdi? Acertinho. Pronto, arrasou. A gente vai para uma outra... Tem que ter, né? Uma outra obra que é muito linda, que é essa do Divaldo e do César Braga, Francisco Sol de Assis. Nessa obra, gente, tem muitas passagens lindas, belíssimas, muitas cartas da Joana de Ângeles. Para quem não sabe, a Joana de Ângeles é o espírito que é a encarnação, já encarnou como Clara de Assis, então teve junto de Francisco, né? A época, viveu junto com ele, então ela tem cartas que ela fala em primeira pessoa de como é a vida junto com ele. No livro é fantástico, é lindo, é belíssimo. Eu sou super fã, não posso nem falar. Vamos lá para a leitura desse trecho, que é muito bacana. Todo o trabalho de Francisco e Joana junto a nós tem o propósito de simultaneamente nos esclarecer e nos evangelizar, ajudando-nos a crescer de dentro para fora. De novo, gente, de novo. E tá aí piscando em várias obras, o tempo todo aparecendo. Essa transformação não é fácil, rápida e simples. Na maior parte do tempo, exige esforços, lutas internas, reconciliação simbólica com os nossos inimigos internos, de modo que possamos atravessar a porta estreita, de novo as portas, né? Também interna, tá? E não precisa nem comentar esse trecho, né, gente? Eu acho que eu já falei tanto. Que esse está mais que bem explicado, né? Continuando ainda com a Joana, ela nesse outro livro, Momentos de Consciência, ela faz esse roteiro sintético para a aquisição da consciência. Eu achei fantástico. Para quem tiver aí meio aturdido, meio assim desnorteado, ou então ainda não instalou para esse momento que a gente está tendo agora, esse roteiro é fantástico para você começar. Entendeu? Para começar.
Porque até que a gente consiga ser um homem de bem, quem já viu essa passagem no Evangelho já viu como é difícil e lá não tem todas as qualidades e características do homem de bem. Isso aí é só um roteirozinho básico, tá? As minhas estão tirando foto, quem quiser depois eu compartilho o material. Na primeira, ele fala o seguinte, ela, né, Joana? Administre os próprios conflitos. Gente, os nossos conflitos, eles são, se você for parar para estudar o orgulho, todos os nossos conflitos são oriundos dele. Então, o conflito, quando a gente resolve dentro da gente, acaba com ele. Porque quando um não quer, dois não brigam, né? Eu estava falando com as meninas nesse instante, que quando eu começo a me irritar com o André Luiz lá em casa, eu quero brigar com ele, mas ele olha para mim e fica olhando assim. Aí diz assim, acabou? Aquilo me irrita profundamente, né? Mas é justamente isso. Você saber administrar aquele conflito. Se você for começar uma briga e a outra pessoa continuar, aí pode botar pro resto da entrada da noite, entre a boca da noite e a madrugada. Não é verdade? Então, quando a gente destrói e combate o orgulho dentro da gente, a gente acaba com esses conflitos que a gente vê tanto, né? Dentro de casa, na nossa família, no trabalho, enfim. O segundo, evite eleger homens como os nossos modelos. Puxa vida, eu queria ser tanto como fulano. Mas pra que melhor? Não tem segredo, não tem mistério. Ah, vai, porque eu sou médica. E aí eu queria seguir aquele médico, ele é o médico top. Ele é muito top, ele é o melhor de todos, eu quero seguir tudo dele. Mas ele é um ser humano, ele tá cheio de falhas, ele tá no mesmo patamar vibracional que você. Pra que melhor exemplo que o Mestre Jesus, meu pessoal? Pra quê? É simples. Se você tem uma dúvida de alguma atitude que vai tomar, você pensa de jeito assim, o que é que Jesus faria? Meu irmão, esmurece na mesma hora. Qualquer atitude que você estava pensando em fazer de errado, acaba com as chances nesse momento. Você pensa em Jesus, aí já fica com peso na consciência. Ai, não, você não vai fazer isso não. Porque Jesus nunca ia fazer isso, né? Aí, se a gente parar para pensar, é muito simples, é claro, é básico, né? Porque a gente dificulta, bota uma arruma de coisa no meio, arruma de estudo, aí o negócio de vai para terapia, vai para não sei o que, vai para não sei para onde, vou tomar um remédio tal, vamos fazer palestra em grupo. A gente dificulta, é do ser humano dificultar as coisas quando elas são simples, né? Confie nos próprios valores. Gente, nós temos uma centelha de confiança que ela está intrínseca nossa. Já pararam para pensar que você vai fazer alguma coisa de errado? Aí fica pensando assim, fazer isso, mas... eu não sei se é certo, não sei se é errado. Se tiver dúvida, tá errado. É a consciência da gente gritando com a gente, mandando não fazer, faça não, faça não, faça não. Faça não. Eu vou fazer porque, sabe por quê? Aí começa a arrumar as desculpas, aí a gente fica se desculpando e fica vivendo nisso. E aí se desculpando, vai viver a vida se desculpando, sinto muito. E não vai progredir. Não se evada dos problemas. Isso aqui é a fuga da responsabilidade. É o medo de falhar. Gente, quem tá aí, que bota a cara a tapa, cai e se levanta para cair de novo, porque não vai ser rápido. O processo é muito lento, mas se você não der um passo atrás do outro, cair e se levantar de novo, não chega, né? Reaja à depressão. Eu não queria falar muito desse tópico, porque a depressão é uma conjuntura bem maior, mas que o combate da depressão, quem fica deprimido fica o quê? Parado em casa. Ou então parado em algum lugar sofrendo. O combate é uma ação. Então, mas é todo um contexto, existe todo um estudo para poder você combater isso aqui, e todo um conhecimento, tem que ser realmente um momento de consciência, para a pessoa saber que está com depressão e saber como é que vai fazer para sair dela. Então, acho que isso aqui é até uma outra oportunidade, a gente pode comentar sobre isso, tá? Mas, hajam, não se deixem esmorecer. Pensem que os seus não são os piores problemas. Estou horrível de leitura, que é isso? Pensem que os seus não são os piores problemas. Gente, isso aqui tá gritando aí. Quem não viu que isso aqui é um egoísta, é o egoísmo gritando dentro da gente. A gente sempre pensa que o meu problema é muito maior. Aí, vocês têm aquela tia que diz assim, ai meu Deus, eu tô sofrendo de reumatismo. A outra é porque eu caí, meu reumatismo, eu tenho asma, Aí começa a briga das doenças. Vocês têm alguma tia assim que briga por doença, pra dizer que é pior? É o egoísmo falando dentro da gente, que o meu problema é sempre maior, é sempre eu, vamos parar com isso. Porque quando a gente abre
quebra isso aqui, tira a cortina dos nossos olhos, a gente vê como os nossos problemas são pequenos, como tem gente que vive do nosso lado com um problema muito maior, que eu fico assim, vale minha nossa, como é que esse ser humano sobrevive? Vale meu Deus do céu, eu não vou parar de reclamar. Aí para de reclamar. Aí vai para o segundo tópico, é uma cadeia, libere-se das queixas. Outra consequência do egoísmo é aquela criatura que é reclamona. Eu sou uma criatura reclamona, reclamo muito, né, mãe? Demais, né? Ela tá olhando pra mim com a cara de quem tá dizendo é tu. É, eu sei, eu reconheço. Meia culpa. Mas é o egoísmo que grita ainda dentro de mim. Entendeu? E a gente precisa reconhecer isso. Não tem horas vazias. Horas vazias são perigosíssimas, pessoal. A ociosidade traz a mente da gente pro ideias que às vezes são nossas, às vezes não são nossas. Quem tem mediunidade sofre muito com isso, tá? Muito mesmo. Principalmente pro patamar vibracional que nós estamos hoje vivendo. E a gente fica igual umas esponjas, absorvendo as ideias, absorvendo aquelas notícias terríveis que passam na TV, que o noticiário não passa uma notícia boa. Porque tem uma página espírita que divulga um monte de invenção da tecnologia, das coisas que foi descoberto, coisas, formato de substituir o plástico. Ninguém divulga essas coisas. Na televisão só tem a desgraça. E quem vive nesse, vixe, tu viu fulano morreu, oh meu Deus do céu, o homem era tão bom, homem bom. Aí fica nessa vivência do sofrimento. Gente, essa vibração atrai pra gente. Quem estuda física quântica, quem sabe, quem tem a consciência que vocês têm, né, não faz isso. Não admite ficar nessa frequência. Porque a gente sintoniza com os nossos amigos. Aqueles nossos amigos que estão na mesma frequência. Aí como é que a gente quer pedir ajuda pro anjo da guarda? O pobre do anjo da guarda, ele chega perto da gente, parece que bate numa parede de volta. Por quê? Porque a frequência da gente tá aqui, ele tá aqui. A gente tem que fazer um esforço gigantesco para subir um pouquinho, para ver se chega lá em cima e ver se escuta alguma coisa que ele diz. Meu filho, faça isso não. Na hora que ele grita, né? Realize bem as tarefas que lhe são confiadas. Por quê, gente? Isso aqui é importante, importantíssimo, fantástico. Toda tarefa que for dada para você, queira ser o melhor. Não é para você ser orgulhoso, não. É porque se você fizer meia boca, pela metade, aquele negócio colado e remendado, entendeu? Você nunca vai receber um elogio, ou então nunca vai querer ser melhor, querer se melhorar. Porque como é bom a gente ser bom em alguma coisa. Poxa, eu sou útil, eu ajudei uma pessoa. Aquilo ali transmite no cérebro da gente, na nossa aura, energias um pouquinho elevadas, né? Tira a gente aquele momento que a gente fica vivendo o tempo todo, a gente se sente bem. Quando a gente faz bem, a gente se sente bem. Quando alguém faz bem pra gente, a gente fica bem também. Então é isso. A partir do momento que a gente se esforça, a gente vai sempre melhorar. Hoje eu tô fazendo assim, isso aqui é o meu melhor, hoje. Mas amanhã vai ser diferente, eu vou fazer melhor ainda. E é assim que a gente cresce. Porque senão a gente vai ficar planta, tá sempre planta. Parar, estagnar. Tem dia que eu quero sol, tem dia que eu quero chuva. E fica ali, né? Nada contra as plantas, gente. Eu amo planta. Eu amo planta, gente. Inclusive eu tenho uma coleção de plantas, viu? Não fique triste comigo, não. Lembre que o progresso é lento. Tem pessoal que tem uma pressa enorme. Problema da geração, viu? Geração de hoje, que nasceu dos anos 90 pra cá, é o pessoal imediatista, que é as coisas assim. Muito complicado. Não é assim, gente. Vocês têm que trabalhar muita paciência. Se nós temos que trabalhar a paciência, esse pessoal tem que trabalhar a paciência dobrado. Porque eles têm menos tempo que nós. Menos tempo para aprender. E o tempo, já disse. A cota não é aquela cota que a gente tinha aí no começo, quando o Kardec começou a fazer a quantificação. E agora a gente vai para alguns relatos pessoais e impessoais da pessoa que vos fala, que no caso sou eu, né? Falando sobre ondas de gratidão, primeiro eu estou muito agradecida de estar aqui com vocês hoje, tá, gente? Assim, a satisfação é enorme, apesar do nervosismo, as pernas meio bamba, o suor que está escorrendo aqui das minhas pernas, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Mas o Torres Pastorino é um escritor fantástico, eu também recomendo bastante. Esse comentário eu esqueci de colocar, falha minha também. Mas ele tem um livro que é o Técnicas da Mediunidade, onde ele esclarece sobre
sob a luz da física, da biologia, da ciência, o magnetismo, ele explica bem certinho sobre a prece e como ela funciona. E tem um apanhado de obras, Kardec, o Livro dos Espíritos, a Gênese, todos, unânime, falando sobre a prece, gente, como é importante o poder da prece, como fazer uma prece corretamente, o que é que a gente deve fazer. Busquem isso, é uma ferramenta muito eficaz, né? E esse é um comentário meu mesmo, particular, que quando você busca essa prece, Natália, eu não sei o que é que eu faço, reze. Mas eu rezo todo dia de noite, todo dia eu durmo, rezo sentado. Mas sentado eu durmo, rezo em pé. Ai, mas não está adiantando essa reza de noite sentado em pé e sentado em pé. Reza de manhã, de tarde e de noite. Uma hora vai. Porque as ondas que a gente emite quando a gente está fazendo a oração, a maioria das nossas preces, a gente emite ondas amortecidas. O que são essas ondas amortecidas? A gente passa um perrengue grande. Passou aqui um perrengue grande, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, se apega logo com eles. Faz aquela prece, meu Deus, que dá um pico de elevação vibracional. Aí faz aquela prece, pronto, não sei o quê. Pronto, de repente despenca. Cai o padrão vibratório. Por quê? Porque o cérebro da gente ele não está habituado. Não está habituado a estar sempre naquele padrão vibratório de prece, de agradecimento. Então, poxa vida, eu estava vindo para cá, essa lua maravilhosa. Vocês viram? Vocês agradeceram? Que lua linda, eu parei foi de cantar, eu vinha cantando, eu parei de cantar e fiquei assim, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa, muito obrigada. Esse patamar de gratidão, ele faz muito bem pra gente, ele diminui esses picos das ondas amortecidas e deixam as ondas da gente mais equilibradas. Esse equilíbrio permite que a gente eleve um pouco mais e cada vez mais e cada vez mais. É muito bacana isso, gente, física quântica, tá? Eu super aconselho também, quem tiver curiosidade sobre o magnetismo, enfim, é muito legal. Principalmente os que explicam dentro do cérebro humano como é que ele age, e o Torres Pastorino faz isso, tá? E aí, como o acaso não existe, né? Eu não sabia como era que eu ia terminar essa palestra, e aí no dia, eu já vinha estudando, mas eu vinha estudando coisas aleatórias, eu não sabia como é que ia terminar, e de ontem para hoje eu mudei o final, porque eu substituí o final por uma psicografia que a gente recebeu no dia 11 de maio de 2019 agora, né, no mês passado. A pessoa, o autor, o espírito, ele não assinou, mas que eu acho isso aqui que casou demais, né? E eu lendo, vendo o que era que eu ia colocar, e aí quando eu abri, eu digo, meu Deus, isso aqui fechou, fantástico, valeu, anjo da guarda. Então a mensagem diz o seguinte: sem amor eu nada seria. Vejo ao longe uma torre. Queria convidar vocês a fechar os olhos para vocês visualizarem essas imagens, tá certo? Para concentrar melhor, para vocês observarem. Vejo ao longe uma torre, presa de alguma forma a uma parede no sentido horizontal. Existem vários objetos pendurados nela. Cada objeto é preso por uma etiqueta. São casulos. E algo ou alguém espera a sua maturação. São lindas borboletas azuis que aguardam os casulos maturados. Estão ali felizes a fazer o seu trabalho, que é, além de guardá-los da chuva e do vento, enquanto não estão prontos, esperam a hora de desabrochar, a hora do nascimento da nova borboleta irmã, que ainda terá necessidade de esticar as suas asas, e ao verem as amigas a voar, seguirão o exemplo no primeiro voo da nova existência. Semelhante é o trabalho dos nossos irmãos no plano espiritual, que nos esperam ansiosos e felizes pelo nosso retorno à pátria espiritual, ao desabrochar de nossos casulos. Tenhamos forças e coragem, meus queridos, pois todos temos esses irmãos cuidadosos a nos vigiar e proteger da chuva e do vento. De toda forma, sejamos gratos a eles, que realizam a sua tarefa com empenho e dedicado silêncio. Gratidão sempre. E aí um agradecimento final, fechando aqui com a gente, né?
Eu desejo que vocês façam do tempo que vocês têm o que o tempo faz com a gente, o que o tempo faz com vocês. Que vocês se aproveitem dele, aproveitem as pessoas que vocês amam, aproveitem esse curto espaço de tempo. Ele é o futuro que nós estamos construindo. E eu queria que vocês visualizassem esse futuro, porque há esperança sempre. Muito obrigada.